Pai querido, nós te louvamos nesta noite e pedimos que tu venhas a falar conosco. Senhor, nós queremos entregar a tua palavra com a graça pela qual ela foi colocada no nosso coração. Envia, Senhor, a provisão necessária para que todos possam entender. E ao sair daqui, Senhor, algo seja aquecido no coração de cada pessoa, a fim de que nós possamos expressar a vida que tu veio viver em nós. Porque a nossa vida não é mais a nossa vida. Antes era nós que vivíamos, mas agora já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós, é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu vivo, Senhor, eu devo vivê-lo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por isso eu não posso viver uma vida qualquer. A minha vida tem que ser muito empolgante e expressiva. Faça isto conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, irmãos. Estava pensando, quando preparava esta palavra, em dizer algo que tem aquecido o meu coração nesses dias. E longe de mim de alguma maneira negativa expressar-me o que eu quero dizer, mas quando a gente olha para o cenário da igreja, muitas vezes, para a vida das pessoas em particular, né, como elas se expressam, como elas vivem a sua vida cristã, alguns parecem carregar uma expressão de estagnação. Talvez nós, ao olharmos para nós, ao fazer determinados exames, ao olhar para a nossa vida, ela não está onde nós verdadeiramente gostaríamos que ela estivesse. Quantos aqui queriam ter uma vida de oração muito maior? Deus tem isso para nós. Quantos aqui gostariam de evangelizar muito mais? Nós gostaríamos. Mas às vezes nós olhamos para nós, e a única sensação que nós temos tido é que nós estamos vivendo mais um dia. E eu fico pensando que não foi essa a vida que Deus nos chamou para viver. Seja ela em qualquer faixa etária da nossa existência. Sendo nós jovens, mais maduros ou até velhos, nós não temos o direito de viver qualquer vida. Porque como nós oramos aqui, é Cristo que vive a sua vida em mim, em nós. E o que a gente nota é que parece que muitas vezes a vida cristã, para alguns, parece não ter rumo, parece não ter uma expressão. E quando nós paramos para fazer uma análise, alguns dizem assim, alguns estão dizendo: eu já disse isso, parece que não está acontecendo nada na minha vida. Eu não sei se você pode dizer isso nesta noite, tomara que não. Mas muitas pessoas, ao olharem para a sua história com Deus, parece não estar acontecendo nada. E quando a gente trata com pensamentos desta natureza, o que sobra para racionalizar o que sobra é um sentimento, às vezes, de inutilidade e insatisfação. E a gente começa a se perguntar: por que, Deus? Eu estou indo na igreja, eu estou participando de uma célula, por que a minha vida ela não ganha uma expressão maior para que Cristo seja mais visível através de mim? E por que talvez isto acontece? Eu creio que tem várias respostas para responder uma pergunta como essa. Mas eu creio que uma delas, e aqui eu escolhi para compartilhar aqui rapidamente, é que muitos de nós estamos tratando a vida cristã como mais uma filosofia, mais um tipo de ensinamento, algo tipo parecido como uma filosofia. Eu já vi cristãos dizendo assim: olha, eu queria que você fosse lá na minha igreja, porque lá a gente tem uma filosofia um pouco diferente, né? Filosofia, né? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo que filosofia é um cara num quarto escuro procurando um gato preto que não estava lá, né? Mas foi ele que disse isso. Enfim, a gente não quer diminuir o valor do ensino, o valor do estudo, o valor dos cursos. É claro que não. Mas existe algo que nós não podemos trocar e que é de suma e verdadeira importância, que é uma experiência real com Jesus. É uma experiência
real com a pessoa de Jesus. Nós não podemos trocar o relacionamento pelo conhecimento. E às vezes o estudo, os ensinos, eles são bons, têm o seu lugar. Jesus ensinou e Jesus compartilhou, ele passou a sua vida ensinando, mas a palavra de Jesus, ela não era só apenas de ensino. Jesus carregava, através das suas expressões, não só ensinava, ele carregava o poder de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus fluía na vida de Jesus. Jesus, ele foi muito querido quando ele colocou os seus ensinos. Ele não teve problema quando ele compartilhou as suas parábolas. Ele não teve nenhum problema quando ele contou as histórias. Mas quando Jesus começou a viver a vida dos céus, quando ele começou a acabar com as obras do diabo e a fazer milagres, a sua vida trouxe um incômodo aonde ele estava. Então nós não podemos trocar a experiência pelo estudo. Nós precisamos do estudo, mas nós precisamos de uma experiência com Deus. Durante muito tempo da minha vida, eu queria confessar isso para você, eu fiz isto, com a maior sinceridade possível. Eu era uma pessoa que eu debrucei sobre querer conhecer a Deus, sobre querer pesquisar sobre Deus, ler os livros, isso é maravilhoso. Foi isso que me manteve o meu coração incendiado, foi isso que manteve eu acreditando, mas muitas vezes eu respirei através dos papéis. É como aquele cara que está em coma no hospital e ele está respirando através de aparelhos. Nós precisamos respirar a Deus através de uma experiência diária com Ele, amém? Eu e você precisamos conhecê-lo como Ele é, e Ele está disponível para nos levar a este conhecimento. Eu investi muito dinheiro em cursos, em livros, em conferências, e continuo fazendo isso. Mas eu percebi que há um tipo de conhecimento de Deus que é muito melhor e maior, e foi para esse conhecimento que Ele me chamou, para mim conhecer Ele de uma maneira pessoal, experiencial, em verdade, de verdade. Uma pessoa na UTI, ela está entubada, meu irmão, ela está lá. Ela está respirando com a ajuda de aparelhos. E existem muitos cristãos respirando por ir no culto tão somente. Às vezes por frequentar uma célula. Mas a vida dele não ganha algo mais além disso. Ele passa anos e anos com a mesma estatura espiritual. E Deus te chamou aqui nesta noite para você fazer um autoexame. Porque Ele tem uma vida para nos levar para além da onde nós fomos chamados. Se você é um cristão, se você é uma cristã, se você é um homem que conheceu a Deus, você não tem o direito de continuar mais do mesmo tamanho. Ele criou você para algo além. Amém? Ele criou você para algo além. E eu quero dizer para você que tão somente se nós estudarmos, participar de todas as reuniões e não notar um crescimento na nossa vida, isso significa muito pouco, muito pouco. A grande verdade era que os fariseus, irmãos, eles eram excelentes no conhecimento de Deus. Eles carregavam um conhecimento tremendo de Deus, mas eles não podiam ver a vida de Deus vivendo através deles, E eu fico pensando, quando nós olhamos para a estatística e declaramos, e é declarado que o Brasil tem 40% da sua população evangélica, e nós notamos a nossa nação mergulhada na corrupção, o que nós podemos entender? Entender o que? É 40 milhões de que tipo de cristãos? Que vão à igreja, que leem a Bíblia? Ou são cristãos que conhecem a Deus, sabem o que Ele pode fazer e querem viver na dimensão daquilo que Deus faz e Deus é? Que tipo de cristãos são esses que fazem parte desta grande estatística? Imagine que de cada 10 brasileiros, 4, 5 seriam evangélicos. De forma que isso não significa muita coisa, irmãos. E a vida cristã, ela é um chamado ao relacionamento de intimidade. Se eu pudesse dar um nome para esta mensagem, eu chamaria de
qual é a finalidade da intimidade com Deus? Qual é a finalidade da intimidade com Deus? Às vezes a gente ouve muito falar sobre intimidade. Olha, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter intimidade, você precisa ser íntimo de Deus. Às vezes eu fico me perguntando o que é que as pessoas entendem sobre isso. O que será que significa ser íntimo de Deus? Qual é o verdadeiro propósito, né, da intimidade com Deus? Para responder isso, irmãos, a gente vai precisar voltar nas páginas da palavra de Deus para entender um negócio. E a comissão original, ela guarda o verdadeiro propósito do que é intimidade com Deus, do que é estar íntimo, conhecer a Deus, ter tempo com Deus, gastar tempo com Ele, é ouvir a sua voz, ganhar capacidade de entender o que Ele deseja. Né? Então nós precisamos entender qual foi o verdadeiro propósito de Deus ao criar o homem, ao criar Adão, ao criar eu e você. Qual era esse verdadeiro propósito? Se nós fôssemos lá ler em Gênesis 1, 26 e 27, e eu queria ler esse texto rapidamente, porque existem verdades aqui escondidas que têm incendiado o meu coração nesses dias. Gênesis 1, 26, 27 diz assim, você já conhece o texto. Então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Diga assim, rastejam pelo chão. Muito bom. E então Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e povoem a terra, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Diga aí, só para a gente ir. Rastejam pelo chão. Vamos guardar isso. Então os verbos que Deus tem nessa frase, nós já vimos uma porção de vezes, é multiplicar, governar e dominar. Então eu penso o seguinte, Deus chama Adão e fala para ele, olha, eu quero que você domine, governe e se multiplique. Aí você para e pensa um pouco, o jardim era um lugar perfeito, irmão, o jardim do Éden? Era um lugar perfeito? Que tipo de governo o jardim do Éden precisaria? Que tipo de governo, se era um local perfeito? Parece não fazer sentido. Mas a questão é que o jardim verdadeiramente era perfeito. Só que do lado de fora do jardim era bem diferente. Era bem diferente do lado de fora do jardim. Deus delegou para Adão cuidar de toda a terra. Deus falou, espalhem-se, multipliquem, governe e povoem. Vou fazer uma pausa aqui. Você sabe que a história do diabo, de Lúcifer, um dia, nos céus, ele inventou uma história de querer ser maior que Deus. Eu acredito que você conhece essa história. E aí, quando ele inventou a ideia de querer ser maior que Deus, Deus fez o que com ele? Jogou ele para baixo, precipitou, tirou ele de lá, porque lá só tem um que reina. É Deus. Aí o que aconteceu? Ele foi precipitado para a terra. E com ele, a terça parte dos anjos caíram com ele e se transformaram em demônios. Lembre-se de algo. O que originou a queda do diabo? Foi que ele quis ser semelhante, ele quis ser maior que Deus, né? Deus queria que Adão levasse o domínio para toda a terra, e todo lugar houvesse um governo de sujeição e domínio através da vida que ele deu para Adão e Eva se expressarem. O que aconteceu logo após a criação, irmãos? Isso é tão interessante. Logo após a criação, acontecia algo muito interessante. Todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha ter com Adão. E ele tinha o que com ele? Um relacionamento. Diga, relacionamento. Relacionamento. Por volta da viração do dia, Adão sempre tinha um tempo com Deus. E é engraçado que algumas versões dizem, né, que
Adão ouvia os passos de Deus, imagina isso. Às vezes quando chega alguém na sua casa, pelo passo você sabe quem é. E Adão ouvindo os passos de Deus. Adão tinha relacionamento, eles tinham tempo para intimidade. Adão conhecia Deus só pelo andar, né? E a coisa mais legal, que este tempo tinha uma finalidade. Esta intimidade que Adão desenvolvia diariamente com Deus, respondia por um propósito, né? Deus havia chamado Adão para algo. Deus queria que Adão governasse, multiplicasse, dominasse, exercesse autoridade sobre essa terra. Mas o curioso é que Deus havia chamado Adão para ter intimidade e domínio. E esse domínio resultaria num governo cheio de amor para a terra. Num governo cheio de amor. A cada momento que Adão estava com Deus, ele ouvia Deus, ele ganhava mais do coração de Deus para transmitir através das coisas que ele tinha que fazer. E esta, irmãos, é a revelação mais temida pelo inferno. Esta é a revelação mais perigosa para o diabo. Quando ele descobre que tem um povo que entendeu que o relacionamento com Deus pode causar, esse relacionamento de intimidade pode causar autoridade, domínio e um governo cheio de amor que vem do coração de Deus. Intimidade mais domínio gera um governo de amor, E eu fico imaginando, sei lá se eram todas as tardes, que hora que era a viração do dia, eu não sei que hora que era, mas eu sei que havia um espaço no dia de Adão, em que ele estava com Deus, e ele era íntimo de Deus ao ponto de conhecer as passadas do pé. Foi para isso que Deus nos criou, para estar com Ele. E através da influência de intimidade, desta intimidade, seria gerado um governo expressado no amor de Deus, Eu fico imaginando um relacionamento entre uma pessoa e outra, que tudo, conforme ela se relaciona, aquilo gera vida para outros, gera energia, gera amor, gera algo incomensurável para os outros que estão ao seu redor. Era isso que Deus tinha para Adão. E isso estaria inserido nos mais diversos matizes da sociedade que Deus tensionou criar ali naquele local. Era a força desta intimidade que faria as trevas sucumbir. Então, Adão tinha autoridade para viver isto de maneira mais poderosa que podia existir. Nada podia impedir ele de estar íntimo de Deus e conhecer o que Deus queria e a maneira como Deus queria. E o que é interessante, irmãos, por ele não ter nada que impedia, ele podia desfrutar do verdadeiro domínio. E o verdadeiro domínio, ele nasce na intimidade. Quando Deus domina, quando Deus governa, é fruto de uma intimidade que resulta em atos de amor para com as pessoas, para com toda a sua criação. Toda a criação acompanhou, o amor de Deus. Deus criou cada coisa embebido no amor, se assim eu posso dizer. E o que eu queria dizer é o seguinte, que esta intimidade era a inspiração que Adão buscava para expressar o propósito de Deus aqui nessa terra. Deus sabia que quanto mais Adão se relacionasse com ele, mais ele podia expressar o governo nessa terra. Era através deste relacionamento que ele buscava referência para trazer o governo de Deus para a terra. Ou seja, quanto mais eu e você nos relacionamos intimamente com Deus, mais nós ganhamos referência para trazer o governo de Deus sobre a terra. Porque esse governo são atos de amor. São atos de amor. Então, irmãos, o reflexo dessa intimidade que era gerada no relacionamento de Adão, ela fazia referência ao próprio Deus, para infundir sobre a terra toda a sua graça, toda a sua glória, todo o seu amor. A intimidade seria a fonte geradora
Presta atenção nisso, eu estou citando várias vezes a mesma coisa. Ela seria a fonte geradora do governo, do trabalho e da missão de Adão sobre essa terra. Mas você sabe o que aconteceu, não sabe? Você já sabe o que aconteceu. Toda a autoridade de Adão estava baseada no seu relacionamento íntimo com Deus. E Adão, o que acontece com ele? Ele perde essa intimidade com Deus. Ele perde a intimidade com Deus. Ele perde o quê? Intimidade com Deus. Ele agora não ouve mais a voz de Deus pela viração do dia. Agora Adão está fadado a viver sozinho, sem um ouvido sensível a tudo que Deus queria e sem a capacidade de amar por causa da desobediência. E o diabo sabia que só teria autoridade através da desobediência de Adão e da desconexão entre Adão e o Senhor. Então o que o diabo fez? Ele plantou uma mentira em Adão, porque o diabo, ele não podia roubar, porque aquilo era de Adão. Então o que ele fez? Ele enganou, ele mentiu para Eva. E Adão, de maneira consciente, entregou a autoridade nas mãos do diabo. E a estratégia do diabo era conseguir o que Adão tinha, de maneira que ele passasse a ter o que Deus tinha entregue para Adão, autoridade. Autoridade. Deus não perdeu o seu plano de vista quando Adão falhou. A humanidade estava perdida no pecado. Perder o domínio sobre a terra. Sabe o que Jesus fez? Sabe o que Deus fez? Ele enviou Jesus para recuperar tudo que havia sido perdido. Ele ia tomar de volta. Jesus ia tomar de volta. Jesus era o único que poderia resgatar de volta o que estava nas mãos do diabo. E nós vamos ver isso. Eu creio, irmãos, que toda a luta do inferno, toda a luta do diabo, eu não vim aqui falar dele, mas eu quero que você entenda o princípio. Toda a luta do inferno está enfatizada na busca de autoridade. Ele não poderia ver um homem vivendo uma vida de autoridade. Ele não poderia ver o homem expressando a vida de Deus através dele. Porque Deus nos fez semelhantes a ele. E isso incomodava o diabo. Ele queria tanto ser esse cara. Tanto ser esse cara. Só que ele era tão ousado que ele queria ser maior que Deus. E eu creio numa coisa, irmãos, que Satanás, ele joga sempre pesado. Ele é tão louco por autoridade, que eu quero te mostrar um negócio. Ele é tão louco por autoridade, que quando Jesus está lá no deserto, ele chega e fala assim: eu vou tentar mais uma vez. Se você se ajoelhar e prostrado me adorares, eu te entregarei todos os reinos deste mundo, porque a mim me foi entregue e eu posso dar eles a quem eu quiser. Me adore, me adore. Ele é tão louco por isso, ele é tão louco por autoridade, que ele chegou a jogar a toalha para Jesus. Olha, se você me adorar, eu te entrego os reinos deste mundo, porque a mim me foi entregue. E é incrível isso, irmãos, como o diabo, ele sonha com isso. Né? E o que Jesus diz para ele? Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem: adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Satanás queria autoridade, queria que ele adorasse, ele queria aquilo. E sabe, irmãos, aqui eu creio que está o segredo, porque muitas vidas estão olhando para si mesmos e se sentindo estagnadas. Porque muitas vezes nós estamos deixando o diabo ainda tomar posse daquilo que é meu e que é seu. Muitas vezes nós estamos não prestando atenção de fato no que nós temos como essencial, como essência da vida que Deus derramou em nós. Nós precisamos, às vezes, parar de querer estudar. Estudar é bom, irmãos. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos colocar o nosso foco num relacionamento com Jesus. Qualquer estudo que não me leva ao conhecimento do Senhor, só está me fazendo um pouco mais religioso. Só está me transformando em alguém um pouco mais religioso. Agora, qualquer estudo que me leva a uma experiência real com Deus, está me fazendo alguém que conhece a Deus. E é isso que Ele me chamou, né? Que me chamou para fazer. Uma vida só de estudos, uma vida só de conhecimento,
te mostrará fotos do que Deus já fez. Agora uma vida de intimidade vai colocar você e eu na foto do que Deus está para fazer nessa terra, meu irmão. Você pode dizer um amém? É com você, é você que Ele quer levantar. Eu quero viver os meus dias saindo na foto ao lado de Deus, fazendo as obras que Ele faz, alcançando as pessoas que Ele deseja alcançar. E você, meu irmão? E você? Diga, eu também quero. Eu também quero. Eu fui criado para isso. Agora eu queria que você notasse isso. O que foi que Jesus fez? O que foi que Jesus fez? Jesus tinha tudo o que Deus precisava para tomar, para arrancar das mãos do diabo a autoridade que Adão lhe dera. E como foi que ele fez isso? Como foi que ele fez isso? Como é que foi que Jesus arrancou a autoridade das mãos do diabo? Deus teve uma ideia, falou, eu vou enviar Jesus lá para a terra, Ele é a terceira pessoa da Trindade, cheio de poder, Ele consegue, Ele vai conseguir. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, Jesus era 100% Deus, mas Ele escolheu viver a sua vida 100% como homem, 100% como um humano, como um homem. A Bíblia lá em Hebreus diz que em todas as coisas Ele foi semelhante aos irmãos. Todas as coisas Jesus é semelhante a mim e a você que está sentado aí. Ele tinha tentações, Ele tinha fome, Ele tinha vontades, Ele tinha aspirações, Ele tinha tudo que eu e você tem. Só que Jesus, Ele veio modelar, através de um viver íntimo com Jesus, com o Pai, o que Deus poderia gerar em nós, através de uma vida em verdade, expressa em intimidade com Deus. Jesus foi o exemplo de intimidade com o Pai, né? O Bill Johnson diz o seguinte, presta atenção nisso: se Deus tivesse vindo viver a sua vida, tivesse feito todos aqueles milagres como Deus Todo-Poderoso, nós poderíamos olhar e dizer assim, maravilhoso, glória a Deus, mas isso seria de certa forma inacessível para mim e para você, porque se Ele fez como Deus, não sobra espaço, a não ser para a gente sentar, aplaudir e admirar, mas Ele fez todos os milagres como um homem normal, amém? Como um homem normal, como alguém de carne e osso, que tem conta para pagar no final do mês, que às vezes tem filho doente em casa, que às vezes tem problemas na família. Jesus viveu essa vida assim, Ele era exatamente como eu e como você, e isso precisa entrar na nossa cabeça. O dia que a igreja recuperar esta perspectiva, ela será poderosa nessa terra, e o diabo teme essa verdade. Jesus viveu uma vida como eu e você, com algumas diferenças. Muito se fala em intimidade com Deus, mas qual é a finalidade dela? Para que eu preciso ser íntimo de Deus? Para que Deus me criou para um relacionamento de intimidade com o Pai? Por quê? Por quê? Por que as pessoas olhavam para Deus? Por que os escribas olhavam para Deus? Por que os fariseus olhavam para Deus e falavam assim, por que você não destrói os romanos? Por que você não acaba com tudo e estabelece o seu reino de Deus? Era porque aquele relacionamento de intimidade geraria um governo de amor, e não de revolta, e não de imposição, e não de a todo custo. Era um governo de amor. Jesus foi muitas vezes confundido, porque Ele não veio destruir o pecador, Ele veio dar vida. Ele olhou para o centurião e sarou o filho dele. Ele orou para todas as pessoas. Eu fico imaginando os olhos pelo qual Ele olhou Pilatos, a percepção que ele tinha da esposa, tudo na mente de Jesus, e o coração dele é tão incrível, que na cruz ele tem força. Depois de todo aquele filme que você assistiu da paixão de Cristo, ele tem força na cruz para dizer, Pai, perdoa aqueles que fizeram isso, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, Ele tinha essa capacidade de, por causa da sua intimidade com Deus, amar e amar. A autoridade de Jesus, ela estava baseada numa única coisa, na intimidade com o Pai. Era na intimidade que nasciam aqueles milagres, era na intimidade que nascia aquela vida poderosa, era através da intimidade que nascia a expressão de uma vida
voltada para a glória de Deus. E assim da mesma forma, assim da mesma maneira, né, que Deus sonhou lá atrás com Adão, num governo de amor inspirado pela intimidade, agora havia um homem que conhecia o coração do Pai, um homem que respirava o coração do Pai. Jesus, ele chega a dizer, ele fala assim: olha, eu não faço nada de mim mesmo, as palavras que eu digo não são as minhas palavras, as palavras que eu digo são as palavras do Pai. Eu falo as palavras do Pai. Eu não vim falar as minhas palavras. Eu nada faço de mim mesmo, a não ser aquilo que eu vejo fazer o Pai. E ali daquela intimidade nasciam as ações, as manifestações, e o que Jesus fazia nascia dessa intimidade. Você foi chamado para intimidade com Deus, irmão. Agora, o que essa intimidade vai gerar na nossa vida? Ela vai gerar aquilo que o Pai quer fazer nessa terra. A obra da cruz, irmãos, tirou a autoridade do diabo e foi transferida para nós novamente. Aleluia, aleluia. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Eu passei muito tempo lendo. Eu não quero mais saber de ler. Eu quero saber de provar. Eu quero saber agora de fazer. Eu quero ver o Senhor operando, e para isso eu quero ter intimidade com Ele. Mais do que fazer qualquer coisa, eu quero provar da presença dEle, que está disponível, porque Ele me criou para a intimidade. Porque através da intimidade eu posso corresponder aos anseios do seu coração. É isso que eu quero fazer, meu irmão. Satanás não tem mais o que Adão entregou para ele. Ele foi derrotado por um homem que viveu numa relação correta de intimidade com Deus e na dependência do Espírito de Deus. Jesus viveu numa relação correta de intimidade com Deus. Ele venceu na cruz para que eu pudesse ter intimidade com Ele, e esta intimidade gerar um governo de amor. Olha o que ele disse, irmãos. Olha o que ele diz lá em Mateus 28, 18, depois desta obra, depois de ter ouvido tudo do Pai, depois de ter passado 30 anos sem fazer nada, de modo que não é a quantidade de anos que você vive que faz a diferença. Jesus gastou só 3 anos e meio. Oh, Deus resgatou essa verdade na minha vida. Eu não preciso de uma vida toda, eu preciso de poucos anos para expressar toda a glória de Deus. Não importa quanto tempo você já viveu, meu irmão. Jesus passou 30 anos sem fazer nada. Por 3 anos ele incendeia o mundo com o seu amor. Olha o que diz Mateus 28, 18. Jesus aproximou-se deles e disse: toda a autoridade nos céus e na terra foi me dada. Vão e façam discípulos. Toda a autoridade nos céus e na terra foi me dada. Agora, vão. Dá um toque aí no seu, dá um empurrão aí no seu irmão aí. Vão, se ele estiver dormindo, fala, vai. Ô, lasqueira. Vai, meu irmão. É com você agora. Ele ganhou, sabe o quê? Toda a autoridade. Agora o curioso, sabe o que ele faz? Ele não fala que ele ficou com a autoridade para ele. Ele não ficou com a autoridade para ele, Karina. Sabe o que ele fez? Lucas 10, 18 a 21 diz assim. Lucas 10, 18 a 21. Então Jesus lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei, ele olhou para aquele grupo e falou assim: eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano, e até aquele que rasteja pela terra. Ele lhe deu poder e autoridade. Oh, como eu fico sonhando, irmãos, a cada dia poder ganhar a revelação mais clara disso. Ontem eu estava aqui, eu vim da minha casa para cá para participar daquela festa linda, e eu senti no meu coração que Deus queria curar alguém, e eu fiquei na minha, falei assim, às vezes só sou eu que estou pensando isso, não foi Deus que falou comigo, e eu estou aprendendo a ouvir a Deus nesses dias, e é engraçado como a gente vai aprendendo essas coisas. Aí eu cheguei aqui, nós ficamos lá embaixo, conversando, e na hora já estava acabando, né? Aí eu vi o rapaz desmontando os brinquedos aqui da empresa de brinquedos. Ele estava aqui, mas o cara estava desmontando com uma dor na coluna que era visível. E aí, né,
Eu tenho aprendido com meu amigo Rogério tantas coisas, né? Esses dias lá na empresa dele, ele me contou que ele estava lá e tinha um cara com dor na coluna, ele chamou o outro e falou assim, você quer ver um milagre? Aí o cara pegou, foi para lá e Deus curou o cara na hora. Foi ou não foi, Rogério? Foi. Aí eu peguei, o Gessé estava perto de mim, eu falei assim, Gessé, corre aqui, você quer ver um milagre? Eu aprendo, né? Foi ou não foi, Gessé? Aí eu falei para o cara, como você chama? Perguntei o nome dele. O que está acontecendo com as suas costas? Estou vendo você fazer uma careta aí. Só que do lado dele tinha uma mulher. A mulher falou assim, que também veio junto com ele, eu quero ver o milagre. Eu falei, então vai acontecer. Vai acontecer. Aí eu chamei o Gessé e falei assim, vamos orar comigo aqui. Eu abracei ele, meu irmão, e comecei a orar. Estava aqui, o pessoal correndo, rolando. Para mim não importava, importava que eu queria ver Deus se manifestando. Porque passou um pensamento lá na minha casa, que eu guardei ele no meu coração e falei, se Deus quiser, alguma coisa vai acontecer. E eu vi aquele cara com dor. E eu falei, posso orar por você? Ele falou, pode. E aí nós começamos a orar. Senhor, toca a coluna dele, toca as costas dele. E de repente a gente viu, ele falou nas minhas costas, né, Gessé? Está esquentando. Eu falei, glória a Deus. Deus está se movendo. E aí o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, nossa, eu já estou uns 70% melhor. Eu falei, vai ficar mais, vamos orar de novo. E nós começamos a orar. Depois nós oramos pela mulher. Ela precisou de oração. E foi uma bênção. Por quê? Porque ele devolveu essa autoridade. E eu estou vivendo os meus dias aprendendo a conviver com esta verdade, de que eu carrego, que o diabo não tem mais nada, o que eu preciso é de intimidade com ele, para descobrir que tipo de ações de amor ele quer me levar. Olha o que diz Mateus 16:19. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar aqui nessa terra. Isso está na Bíblia, irmãos? Está na sua Bíblia isso aqui? Vê aí se está, porque não é possível. Talvez não esteja, talvez a minha veio com um erro de impressão. Mateus 16:19 diz assim, e eu lhes darei as chaves dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então, meu irmão, o que eu e você tem que fazer é, Senhor, eu quero estar perto do Senhor, eu quero conhecer, eu quero ser um saqueador do inferno. Essa intimidade vai gerar em nós um governo, ações de amor, amém? Quando a gente olha para Jesus, a gente sabia que ele não tinha pecado que o fizesse ficar separado com o Pai. Jesus não tinha pecado que o fizesse ficar separado do Pai. E nós? Quem somos nós? Somos pecadores limpos pelo sangue de Jesus, por meio do seu sacrifício. Por causa disso, nada pode nos separar do Pai. Então nós estamos pau a pau com Jesus nessa. Estamos ou não estamos? Estamos ou não estamos, irmão? Estamos. Jesus não tinha nada que o pudesse separar do Pai. Agora eu e você, por causa daquele sacrifício, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós estamos empatados. Tem uma outra coisa. Ele era totalmente dependente do Espírito Santo que trabalhava por seu intermédio. Ele era totalmente dependente do Espírito Santo que trabalhava pelo seu intermédio. Nós precisamos responder uma pergunta nesta noite. Quão dispostos estamos a viver na dependência do Espírito Santo? Quanto disposto você está? Para onde o Espírito Santo tem levado você? Para onde ele tem levado você? Eu queria tanto, meu irmão, que o Espírito Santo pudesse tocar no seu coração nesta noite. E que você descobrisse que a sua existência, a sua vida, é uma vida que valeu o sangue de Jesus. E que ele criou você para reinar, para governar. Ele deu autoridade para você. Ele deu autoridade para mim. Você está vivendo uma vida estagnada? A sua vida tem chegado aonde? Ela pode chegar nos lugares mais incríveis que Deus jamais imaginou. Ele pode fazer assim, mudar a sua vida num piscar de olhos, se você experimentar o toque da presença dele. Nunca mais nós somos o mesmo. Não tem nada que vai jogar eu e você numa vida tão divertida, tão cheia de aventura, do que resgatar uma vida de intimidade com Deus.
esse viver vai levar eu e você à vida mais incrível que nós fomos chamados para viver. Mas eu queria que você ficasse de pé nessa noite e pudesse responder uma pergunta: quão disposto eu estou? Quantas horas eu quero passar a minha vida buscando a Deus? Esses dias eu tenho separado o horário do meu almoço, já que eu estou trabalhando em casa mesmo. Eu mudei meu escritório temporariamente para minha casa. Eu quero passar as minhas horas do almoço com o Senhor. Eu quero ir mais fundo no jejum. Eu quero descobrir algo que possa atrair a presença dEle. Porque não faz sentido conhecer tudo isso sabendo que o diabo não tem autoridade nenhuma. Ele trabalha com a autoridade emprestada da desobediência de algumas pessoas que não creem na sua identidade, para continuar fazendo as obras que ele faz. Porque eu e você podemos entrar num lugar onde nós podemos declarar que ele não tem mais autoridade nenhuma. Ele é só um ser que rasteja pela terra. E Deus me deu autoridade sobre tudo, até os que rastejam pela terra. Amém, meu irmão? Uma vida cheia de autoridade vai expressar uma atmosfera de amor. E eu queria convidar você a fazer um exame nesta noite. Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida. Eu quero a vida de Cristo. Eu quero a vida de Jesus. Não importa a idade que eu tenha. Eu nasci nessa terra, nesta época, para viver uma vida totalmente em Deus, baseada no seu propósito. Amém, meu irmão? Amém, meus irmãos? Aleluia! É essa vida que vale a pena ser vivida. É essa vida que vale a pena ser vivida. Segunda-feira eu fui no mercado, eu vi uma senhora, e Deus falou no meu coração assim: ela está com dor na perna. Eu falei assim, vou falar, Deus. Você falou? Eu acho que foi passa um pensamento rápido na minha mente, eu estou descobrindo que ele é Deus, é de Deus. E eu estou correndo risco. Fé se soletra risco. Aí eu cheguei, falei: dona, a senhora está com dor na perna? Ela falou: tô, filho. Eu não tive tempo de orar por ela, ela estava atrás lá do balcão. Eu pus a mão na mão dela e falei assim: Deus é apaixonado por você. Ele é apaixonado. Se Ele é apaixonado por você, Ele não quer ver você mais com essa dor. E eu quero declarar saúde para sua perna. Irmão, isso está em você, está em mim. E nós podemos varrer Atibaia com o amor de Deus. Mas isso a gente só ganha essa percepção numa vida de intimidade com Deus, numa vida cheia de intimidade com o Senhor. E intimidade é para esta finalidade, para você descobrir os propósitos de Deus. A finalidade da intimidade te leva a conhecer os pensamentos de Deus e mostrar para você o que Ele quer fazer. Por isso, receba do Senhor tudo o que você precisa. Receba tempo. Você tem tempo. Você pode chegar e dizer assim: Senhor, eu vou fazer um projeto novo de busca de Deus. Vou começar a ler a palavra. Vou começar a conhecê-la. Mas eu vou querer experiências da leitura desta palavra. Me dê experiências contigo, Senhor. Vamos cantar.